O que aconteceu com a nossa geração de pregadores? O que está acontecendo com a nossa geração de pregadores? Eu já me perguntei isso várias vezes e, por muitas vezes, eu fiquei triste de ver tantos homens com futuro brilhante, ministerialmente falando, para poder pregar a palavra de Deus com verdade, com instrução, com teologia, aquela palavra revelada, aquela coisa profunda vinda do céu. E eu estava lendo um livro esses dias e deu vontade de gravar um vídeo sobre ele. Eu quero ler para você. Presta atenção aqui. O diabo se regozija muito porque nesses dias tantos ministros não pregam o evangelho verdadeiro. Estão dizendo paz, paz, quando não há paz. Satanás fica feliz se ele pode envenenar o córrego na fonte. Ele se regozija se puder fazer do pregador do evangelho um mero ensaísta moral, cheio de moralismo e legalismo, ou um falador de suas próprias invenções. Eu sei que é difícil a gente falar sobre um assunto tão complexo em tão pouco tempo. Mas olha só, nesses anos que eu tenho de evangélico, de cristão, eu já vi de tudo. Eu acho que eu já vi de tudo. Mas tá estranha essa nova safra de pregadores. Tá esquisita. Hoje é um tal de tem que ir lá e virar tudo. Tem que ir lá e quebrar tudo. Tem que ir lá e dar lugar. Tem que ir lá e revelar tudo e mais um pouco que Deus não mandou. Tem que ir lá e fazer acontecer. Porque senão não é indicado. Porque senão não vai pregar ali, aqui e acolá. Eu venho numa contramão que os meus pais na fé me ensinaram que fecham-se portas para verdadeiros pregadores do evangelho. Eu não vou me colocar aqui como o diferencial dessa massa, mas eu quero te dizer uma coisa aqui. Se você já pregou a palavra de Deus genuína, verdadeira, exorta, ensina, edifica, e voltou no lugar que você foi convidado para pregar outra vez, é sinal que aquela igreja é uma igreja bíblica e é sinal que o teu ministério é o ministério que Deus te deu. Se você foi a um lugar e pregou para virar tudo, e pregou para fazer acontecer, e pregou para achar a atenção do povo, e aquela igreja era uma igreja que gosta desse tipo de coisa, você também vai voltar lá. Por quê? Porque para eles é bom ter alguém que vira tudo, ter alguém que prega só para fazer o movimento. Por que isso? Porque se isso acontecer, mais pessoas virão em busca de profecia, revelação, em busca de uma palavra que possa fazer ela entender que o milagre está chegando, que os inimigos vão ser envergonhados, faça com que aquela igreja local infle, que mais oferta entre, mais dinheiro entre, e assim por consequente, quem te leva enriquece e você também enriquece. A pergunta é, se o córrego na fonte está sendo envenenado, como essas pessoas serão transformadas? Você já parou para pensar que você pode estar sendo o responsável por muitas pessoas estarem na igreja, sem ser igreja, se dizerem cristãos, sem serem de Cristo, se dizerem defensores da fé, sem nunca terem entendido o que é cristianismo, o que é viver para Deus, no propósito de Deus? Você já parou para pensar que as suas mensagens podem estar sendo responsáveis por mandar uma geração para o inferno só porque você está querendo virar tudo? Só porque você está querendo dizer que é um grande avivalista sem Bíblia, sem pregação, que chega lá, abre o texto e diz, lê um versículo e começa a dizer, hoje o milagre vai acontecer, a tua vitória vai chegar, eu estou vendo o anjo aqui, eu estou sentindo um arrepio acolá, e toma aqui, irmã, levanta aí, toma essa profecia e toma, vira tudo. Vira tanto que a vida das pessoas está virada de cabeça para baixo e não é transformada porque a minha geração está vivendo uma época que mais vale a fama do que a fidelidade para com a palavra. Tem lugares que eu já fui, eu nunca mais voltei. Não voltei porque eu causei escândalo. Eu não voltei não é porque eu falei mal de alguém, porque me pegaram dando em cima de alguém, porque me pegaram roubando alguém. Não, eu fui com uma palavra. Eu fui com uma mensagem que transforma, ensina, edifica, confronta. E eu nunca mais voltei. Por quê? Porque dá para perceber que em muitos lugares o que está valendo não é a pureza da pregação da palavra, mas o quanto o pregador consegue fazer as pessoas irem lá, doarem dinheiro, se sentirem confortáveis. Culto não é lugar para ficar confortável. Culto não é ambiente para se sentir bem. Lá é um ambiente de moldagem. Igreja, templo, aquilo é uma olaria. E olaria que se preze, com oleiro que se preze, tem vaso sendo amassado todo dia. Nós estamos correndo um risco muito grande porque essa safra de pregadores está buscando as agendas e não almas. Eles querem agendas para que o nome apareça no cartaz e a vida deles sejam notórias no Brasil. E do que vale ter tudo isso se não ter um nome escrito no livro da vida? Do que vale, como diz o hino, ter as poesias mais lindas? Ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios e não minha alma. Pregador do evangelho que me ouve, a tua fidelidade para com Deus frente às escrituras vai medir teu ministério lá na frente. Por mais que você pregue com menos agenda, pregue a palavra. Por mais que não te chamem outra vez, pregue a palavra. Por mais que as portas não se escancarem como você queria, calma.
Quem é diferente vai demorar um pouco mais. Eu sei, é complicado, a gente quer pregar, quer viver, mas se você for fiel a Deus, você pode ter pregado em 10 igrejas em todo o teu ministério. Se pregou com fidelidade, tem galardão para você. E aqueles que chegarão diante de Deus, e Jesus vai olhar para eles e falar: quem és tu? Eu não te conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Cuidado. A sua mensagem pode estar sendo envenenada na fonte, e você está permitindo ela ser derramada sobre corações. Deus está te vendo. Eu queria que você entendesse isso com a seriedade de um coração quebrantado. Eu não estou aqui para te afrontar, para te xingar, para te colocar contra a parede, mas eu queria que você entendesse que o teu chamado, a promessa de Deus sobre a sua vida, para te fazer um pregador, não precisa de atalhos para isso acontecer. Você só precisa fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te dê uma chamada poderosa sobre a terra para ganhar almas, para pescar vidas para Jesus. Deus te abençoe.